Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. É o Acordando para o Propósito entrando aí na sua telinha, seja da Smart TV, do smartphone, do seu tablet, no dia 24 de dezembro de 2024. Olha aí, 24 de 12 de 2024. Hoje é um dia muito especial porque ontem eu falei aqui, dia 24 é o dia que nós celebramos a comunhão através da ceia que nós fazemos no período da noite, onde nós de alguma forma preparamos o nosso coração para todo esse evento que a humanidade e principalmente o mundo ocidental pratica. Agora, veja, tem pessoas que acham que isso não tem relevância, mas eu digo sempre, o próprio Senhor Jesus, ele designou para nós uma ideia clara sobre a comunhão, sobre o partir do pão, ele fala sobre a ceia como memorial. Então, olha só, não se sinta de maneira nenhuma constrangido em relação a comemorar a data do Natal, ainda que essa data não tenha ligação, ou seja, categoricamente a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não precisa disso. Aliás, você pode compreender até de uma maneira mais interessante a ideia do que é celebrar o nascimento de Cristo para qualquer etapa do ano. Então, assim, você não precisa também entrar nessa loucura do consumismo por conta da data e de tudo que diz respeito a essa fase final de cada ano, mas não há motivo algum para você também não utilizar essa data para poder celebrar, estar com a família. Isso é muito importante. Por isso eu estou aqui começando o Acordando para o Propósito nesse dia 24 de dezembro para poder também falar um pouco de perseverança sobre o viés do que é o Natal. Por quê? O Natal representa nascimento. O Natal representa nascimento. E nascimento tem a ver com uma nova perspectiva. Agora, olha como que eu vou trazer aqui para você, e já já eu digo o texto que você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar aqui comigo. Você já imaginou que entre o nascimento e a semente que gera a gestação tem um lastro? Esse lastro ele tem sempre ali 9 meses, certo? Isso contando no aspecto do natural. Toda mulher que engravida, basicamente, a média e a naturalidade são 9 meses de gestação até o nascimento. E o nascimento tem a ver com natalidade, tem a ver com Natal, tem a ver com o acontecimento de uma nova vida. Antes de haver esperança, nesse sentido de uma nova vida, há perseverança no processo e condução para que esta vida venha ao cenário do mundo. Agora, você já imaginou que se a gente pensar em perseverança por esse viés de gestação, semente, momento de nascimento, se pegarmos isso para o aspecto espiritual e na vida de Cristo, nós vamos ver que isso nasce numa promessa. Então a promessa é o ponto-chave para poder gerar uma expectativa. Em relação ao nascimento de Jesus, a promessa gera uma expectativa do nascimento. Por isso aqui eu quero ler de maneira muito breve Isaías capítulo de número 9, o versículo de número 6. É um texto muito conhecido e eu vou ler ele aqui na versão na NVI, só para poder você ter uma ideia. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Agora, isso aqui é a promessa que é expressada pelo profeta Isaías. Agora, centenas de anos antes do nascimento de Cristo. Você já imaginou isso? Imagina aqui, essa promessa, ela tem todo um sentido para com a humanidade, mas também uma aplicação muito clara
para o povo de Israel. É por isso que o povo vai caminhar durante muito tempo com a perspectiva da chegada do Messias. Então, olha só, a perseverança aqui é uma perseverança com base numa promessa. Então, nós temos que perseverar na promessa. Quando nos é feito uma promessa, e principalmente se essa promessa ela vem da parte de Deus, há a necessidade de perseverarmos. Agora, pense que se uma mulher, ao engravidar, ela vai ter essa média aí do período natural de 9 meses para poder ela gestar e dar à luz a uma criança, imagine agora no aspecto espiritual e no aspecto transcendente de Deus trabalhar com o nascimento de Cristo para poder trazer a resolução do problema chamado pecado. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha, Cristo, ele nasceu, cresceu na ordem natural, cresceu na ordem espiritual, na graça, no conhecimento, para com Deus e para com os homens, cumpriu o seu ministério e deu a sua vida na cruz do Calvário para poder cumprir essa promessa aqui. Agora, veja que interessante, o versículo adiante, que é o versículo de número 7 do capítulo 9, diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, o zelo do seu exército fará isso. O que eu estou dizendo para você aqui? O nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo não finda o resultado da promessa. Isso aqui é magnífico. O nascimento, a promessa, o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo não findam o resultado da promessa. Então veja, todos os acontecimentos que envolvem a vida do Senhor Jesus Cristo no âmbito terreno e até no âmbito transcendente não findam o resultado de uma promessa. Então, por que nós devemos perseverar na promessa? As promessas que Deus faz, elas têm esse caráter. Geralmente, ainda que elas tenham uma aplicação terrena, ela deixa uma possibilidade de resultado para outras gerações. Se ela tiver um caráter transcendente, ela tem um resultado na eternidade. É por isso que hoje, no dia 24, onde mais tarde nós vamos celebrar aí com a nossa família, com os nossos amigos, algumas pessoas que possuem pessoas tão próximas, né, que ali pode se congratular com aqueles amigos mais chegados do que irmãos. Você que vai estar em comunhão ali no momento de ceia, no momento de refeição, para poder agradecer a Deus por esse ciclo e celebrar, por que não, o nascimento de Cristo. Não é por fato de ter uma aplicação de uma data criada por homens que nós vamos deixar de aproveitar e celebrar. É um motivo até de você falar de Jesus, como eu estou aqui trazendo para você esse aspecto de pensar no nascimento de Cristo, a sua vida, dentro da temática perseverança aqui nesse mês de dezembro. Então o que eu quero que você reflita hoje, principalmente? Olha, ano após ano, nós vamos ter, permitindo Deus, o dia 24 como um meio-dia à noite nós celebrarmos, porque no dia 25 é efetivamente o dia do Natal dentro do calendário no Ocidente. Agora, pense nisso, no que eu estou falando aqui. Se o profeta Isaías, como um profeta messiânico, centenas de anos antes de Jesus vir a esta terra, nascer, crescer, desempenhar seu propósito, seu ministério, dar a vida na cruz do Calvário, houve toda a necessidade de que o povo perseverasse. E quantos, entre aspas, dentro desse cenário, não viram de maneira ocular a promessa se cumprindo? Mas existe aqui um aspecto transcendente, como eu falei. Por isso que a Bíblia está falando, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Isso é um reino que vai para além do aspecto natural, para além do aspecto físico, material, governamental. Não é um trono apenas como o trono de Davi, mas o trono de Davi como a representação de reinado soberano e transcendente. Então ele vai estabelecer o seu reino e vai manter com justiça, com retidão. Por quê? Porque isso é desde agora para sempre. Persevere na promessa. As promessas de Deus, elas possuem esse caráter de transcender aquilo que você consegue palpar. Tanto é que
se você for estudar esse assunto, eu já falei muito sobre esse assunto, já dei aulas sobre esse assunto, nós formos pensar, olha quantas pessoas foram alcançadas por Cristo sem sequer tivessem a possibilidade de vê-lo de maneira ocular. Por quê? Porque a promessa é transcendente. Então, há aqueles que morreram antes de Cristo que vão alcançar a salvação por ter caminhado dentro desta promessa. Por quê? Isso aqui é aquilo que nós podemos pensar que tem em Gênesis, é o proto-evangelho. Olha, antes mesmo que o pecado existisse ou tivesse ter sido dado cabo no Éden, Deus já tinha preparado. Então significa que a promessa de Deus está preparada antes da fundação do mundo. Essa é a ideia do proto-evangelho. Então você imagina aqui, é algo magnífico. A promessa, a perseverança na promessa faz com que nós venhamos entender até mesmo o aspecto humano e do mundo de uma maneira diferente. Então eu quero aqui dizer isso para você, persevere na promessa. Ainda mais quando essa promessa é uma promessa de Deus para a tua vida. E nós hoje estamos celebrando e vamos celebrar na noite do dia 24 essa marca que é o nascimento de Cristo para a história. Aliás, a história da humanidade vai se subdividir entre antes e depois de Cristo. Nada foi mais marcante do que a vinda de Cristo a esta terra. Nenhum evento neste mundo terreno foi mais marcante do que o nascimento de Cristo. E para nós, também a celebração da morte e ressurreição, porque isso representa a vitória de maneira total naquilo que diz respeito à nossa necessidade de salvação. Então eu quero aqui aproveitar, dizer para você que você tem uma noite de Natal abençoada, que Deus possa resplandecer a glória dele na sua mesa, na sua casa, no lugar onde você estiver em comunhão. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, teus filhos, o filho e os filhos dos teus filhos, de maneira a compreender a plenitude e a promessa de Deus que se estende de maneira transcendente àquilo que nós podemos palpar. Portanto, eu termino acordando para o propósito de hoje, desejando para você um Feliz Natal. E amanhã nós vamos estar aqui, querendo Deus, para falarmos um pouco mais sobre esses assuntos aqui que envolvem a perseverança e, ao mesmo tempo, essa data tão importante que nós comemoramos o nascimento de Cristo, tá bom? Deus abençoe e um Feliz Natal.